Irmãos, quem aqui já recebeu o benefício de Deus? Só quem recebeu faz um sinal. Eu acredito que se você não levantou a mão, não entendeu a pergunta. Muitos benefícios a gente recebe de Deus. Que darei? O salmista faz essa pergunta, Socorro. O que é que eu posso dar a Deus por tudo que Ele tem me dado? Por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então, pensando nesse capítulo do Salmo 116, bem conhecido, e o versículo de número 12, essa pergunta ela é muito forte. O que é que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida? Aí o tema desse sermão, a gente poderia pensar o seguinte, ó, a dívida de gratidão. Tem uma dívida de gratidão a Deus. E parece que essa dívida, não quero desanimar ninguém, é impagável. Mas nós temos uma dívida de gratidão por estar aqui. Como responder positivamente aos benefícios que Deus tem feito? Alguns homens na Bíblia perguntaram isso a Deus. Jó perguntou, o que é que eu vou dar a Deus de presente? O que é que eu posso dar a Deus? Já pensou um presente para Deus? Aí você, de repente, quer escolher um peixe bem bonito. Esse peixe é de quem que você quer dar a Deus? Tudo é dele. Paulo, tudo é dele, é para a glória dele. Aí você pega uma melancia bem bonita aqui, o pessoal que trabalha nessa área, aí eu quero dar isso ao Jesus. Tudo é dele. Que eu darei eu ao Senhor? Que finalmente, o que é que a gente tem para dar ao Senhor? É uma pergunta que a gente vai ver. A doutrina da mordomia nos ensina que a gente não tem nada, Danilo. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Os dons, os talentos, a força, tudo é de Deus. Todo o nosso movimento é dele. Por ele nos movemos, ele é que dá a inteligência, ele é que dá a sabedoria, tudo é dele. Então o que é que eu posso dar ao Senhor se tudo é dele? Que darei eu ao Senhor? Então, pensando nesse tema aqui e pesquisando um pouco sobre ele, eu percebi que esse Salmo 116, ele é um cântico de gratidão pessoal. Que darei eu? Ele diz, que daremos nós? Não. Eu, é você. O que é que você pode dar a Deus? Está falando de você. O salmista está falando dele. Eu vi um comentarista dizendo, foi Spurgeon, dizendo que parece que é um judeu, que esse salmo não é de Davi, um judeu com uma bengala na mão, andando no meio da congregação, fez, o que é que eu posso dar a esse Deus? Ele fez coisa por mim, eu estava morto, a cova se abriu, eu estava sem respirar, todo mundo desenganou, estava com o pé na cova, não estava com tudo na cova, e ele me deu vida outra vez. O que é que eu posso dar a Deus por tudo que ele tem feito a mim? As pessoas, às vezes, quando entram na sala de cirurgia, eu já ouvi muitos irmãos dizendo, fecha os olhos, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. E não sabe se volta ali. E Deus traz você de volta. Que darei eu ao Senhor? Então, é um canto de gratidão pessoal. O salmista, após passar por uma profunda angústia e uma experiência de perigo de morte, irmão. Você vai ver ele dizendo no versículo de número 2, diz assim, ó, amo o Senhor porque Ele ouviu minha voz, porque Ele inclinou para mim, um Deus grande se inclinando para o homem, eu vou invocá-lo enquanto viver. Aí ele conta uma história aqui bem breve, os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, eu sofri tribulação e tristeza. Sofreu, um homem que sofreu, viu a morte, quem sabe entrou numa UTI no seu tempo lá, sei lá, e daqui eu não saio mais. E Deus tirou ele. Laços de morte. Que figura, né? Que metáfora. Laços de morte. Eu fui laçado pela morte. E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Então, aqui, ele experimentou esse perigo de morte e experimentou o livramento e a bondade de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A bondade de Deus, agora ele transbordando de gratidão, ele faz a pergunta mais crucial e sincera de um coração agradecido que poderia formular. O que é que eu posso dar ao Senhor em troca de tudo que Ele me deu? Esta não é uma pergunta sobre pagamento, sabe, irmão? A gente, quando lê esse texto, não entende que ele está querendo dar alguma oferta a Deus de pagamento. Não se trata disso. Não tem dinheiro na terra nenhuma que possa comprar a minha saúde, a sua saúde, a minha vida, o respirar. Na Covid teve um depoimento que emocionou muitas pessoas, que um homem bem rico, ele foi acometido
né, da Covid, e ele chegou no hospital e logo foi tratado bem. Ele fez, olha, o que puder de melhor me dê, eu vou pagar e tal. E ele foi submetido a um tratamento, os melhores médicos e tal. E no final daquela experiência, Deus fez com que ele vivesse. E ele foi entubado e ficou respirando mecanicamente durante alguns dias, meses. E alguém pensava que ele não ia voltar mais, daqui a pouco homem volta à vida. E ali, todo mundo batendo palma, ele passando na cadeira, todo mundo aplaudindo, e ele voltando, e ele chorando. Aí foi, agora você tem que ir lá na administração para saber quanto foi todo esse pagamento, porque o senhor recebeu um tratamento VIP diferenciado. Ele falou, bora. Aí chegou lá, e quando ele viu a conta, ele começou a chorar. Chorou, o médico, olha, qualquer coisa, a administração pode fazer um abatimento, dividir, está pesado mesmo. Eu falei, não, isso aqui não é nada, você não tem ideia de quanto dinheiro eu tenho. Você não tem ideia. É porque eu já estou nessa idade e respiro até hoje. Deus nunca me cobrou nada. Nunca. Eu passei aqui 15 dias nesse hospital, toda vez estudinho. E o que é que eu devo a Deus? Você pode respirar agora. Sem nada mecânico, irmão. Sobe a escada e desce. E nem fica ofegante. Porque teve uma irmã que subiu, quase que parava o coração. Ela ficou bem ofegante. Bem ofegante. O pastor Abisé chegou preocupado me dizendo, olha, teve uma irmã que subiu e estava bem. E você subiu que nem parecia, né? Veio sorrindo, veio conversando. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? É Deus que faz isso em nossa vida. É uma pergunta não sobre pagamento, pois a dívida é impagável. É uma pergunta sobre relacionamento, sobre um coração que é tomado pelo amor divino, que deseja responder de maneira significativa tudo o que Deus fez na vida dele. Até hoje. Você nem sabia que chegava até aqui onde chegou. Nem eu. E a gente chegou. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em primeiro lugar, ele diz, tomarei o cálice da salvação. E serei muito breve com esse comentário. Tomarei o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. A primeira resposta à bondade de Deus é receber o seu maior dom. O cálice da salvação é um símbolo da herança, da bênção e principalmente da própria salvação que Deus nos oferece. Você pagou quanto pela salvação? Não tem preço? Pela graça sois? Entendeu, gente? Qual é o preço da salvação? Quem pode pagar pela salvação? É 1 quilo de feijão, seu salário? O meu primeiro salário eu vou dar a Deus. Nada disso paga. É a graça de Deus. E aquele fez, olha, é o símbolo da herança maior que Deus nos dá. É a bênção e principalmente a própria salvação que Deus oferece. E num contexto de gratidão, tomar o cálice significa aceitar a alegria, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, irmão. Entenda isso. O maior presente Deus já deu a gente. Por isso que Paulo diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou o seu próprio, antes por todos nós entregou. E olha a argumentação paulina. Ele já deu o melhor. Aí você agora acha que Deus tem dificuldade de dar uma casa a você, né? Ele deu o filho dele. O argumento dele é do maior para o menor. Agora ele tem dificuldade de dar um emprego. Ele entregou o filho dele, a coisa mais cara que tem, ele entregou. A vida por nós. Como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, se ele já deu Jesus? Você tem Jesus, você é rico. Você é milionário, porque você tem Jesus Cristo no seu coração. Você tem essa fé. Você pode fechar os olhos nessa noite e não acordar amanhã, mas acordar na eternidade, nos braços do Pai. Você acha isso pouco? É a presença de Deus. Agradeça por isso. Porque muitos, infelizmente, não sabem para onde vai. Não sabe por onde vai. E você tem essa certeza no seu coração. A melhor presente é a salvação em Cristo Jesus. O resto vai vir. Ele dá tudo. Ele deu todas as coisas para nós. Então, meus irmãos, não podemos retribuir a Deus se primeiro não recebermos o seu presente. Você não pode fazer nada por Deus, nem agradecer, se você não entregou seu coração ainda. Você vai subir o cão na ladeira com um tijolo na cabeça, é isso que você acha que agradece a Deus? Você vai fazer o quê? O que é que vai fazer a Deus para pagar? Muita gente da ignorância oferece coisas a Deus que Deus nunca precisou. A gratidão genuína começa com reconhecimento humilde que Deus é o Salvador, entregou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E fomos salvos por sua graça.
E digo mais aos irmãos, todo mundo sabe disso, vou repetir, não é por mérito. Nem pense que você é um bonzinho. Uma certa vez fui evangelizar um colega na repartição, há muitos anos atrás, eu diria uns 40 anos, uns 37 anos, e ele disse assim para mim, eu disse, rapaz, por que tu não aceita Jesus? Ele falou, para que aceitar Jesus? Eu disse, para morar no céu, meu irmão, e ter uma vida eterna. Ele fez, o que é que a pessoa, olha, eu sou um bom marido, se você conversar com minha mulher, irmão, nem sonhava em pastorear. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom avô, eu sou bom em tudo. Aí eu me lembrei daquele jovem, bom mestre. Aí Jesus, por que tu me chamas de bom? Não fique triste não, você não é bom coisa nenhuma, nem eu, nem você. Bom só tem um que é Deus. Jesus foi que disse, se vocês são mal, sabe dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais eu, bom é Deus, irmãos. Bom é Deus que nos dá o eterno prêmio da salvação. Em segundo lugar, eu quero ir bem rapidamente. Outra coisa também, a primeira dívida da gratidão é pela salvação, viu? Que não tem quem pague. Em segundo lugar, eu vou cumprir os meus votos. Isso aí tem crente que peca. Eu vi uma coisa na internet que a gente não dá muito valor, mas tem coisa que é curioso. 97% dos cristãos vão para o inferno. Eu disse, oxe, como é que a pessoa diz isso? Eu fui ler a matéria. 97% dos cristãos vão para o inferno. E está no pecado e nem sabe por quê, não vão morar no céu. Aí sabe por quê? É a conclusão, eu fui logo para o final, porque tinha uma matéria muito grande. Ela disse, é porque essas pessoas colocam tudo na frente, menos Deus. Não tem coração agradecido a Deus por nada. Não amanhece o dia, não dobra o joelho e agradecer ao Senhor. Tudo na vida acha que vai conquistar com 2 empregos, 4 empregos, 5 empregos, se enche de coisa e esquece que Deus é maior na sua vida. Essa mulher é uma advogada desse testemunho. Esse testemunho é sério mesmo. Eu mandei para o pastor Abisaíl, depois deve ler essa matéria. Muito interessante. E ela explica de muitas pessoas, não dela crente, que se interessa por tudo, dá o seu melhor em fora, no mundo, mas não dá a sua vida para o Senhor. Dê o seu melhor a Deus. A gente não está dando, vou cumprir meus votos. Em meio ao desespero, o salmista fez uma promessa a Deus. É assim que acontece com todos nós. Quando a gente vê um filho, quando vê, hoje mesmo recebi um telefonema de uma irmã no hospital, a filha passou por uma cirurgia muito grave e ela pediu oração e agradeceu tanto que a filha saiu de lá viva. Parece que 9 horas de cirurgia, não me engano, muita coisa aconteceu. E eu orei por essa menina 25 anos atrás e orei hoje novamente. O problema que teve ela. Ela agora não é mais uma menina de 5 anos, ela é uma jovem. E precisou, e a mãe dela agradeceu. Em meu desespero, a gratidão se manifesta, fidelidade. Eu vou cumprir meus votos, eu vou dar o meu melhor ao Senhor. E a gente não tem dado o nosso melhor a Deus. Quantas coisas nos impedem de a cada Senhor dar o melhor? Às vezes um desentendimento com alguém, uma chateação, não vou hoje não vou adorar a Deus não. Deus deve receber o nosso melhor louvor, irmãos. A gente precisa entender muitas coisas. A gratidão não se traduz em fidelidade e apenas uma emoção passageira, levantar a mão, pular, não é só isso não. Ele diz o seguinte, o que você prometeu a Deus no momento da angústia, sua gratidão hoje é vista em um compromisso com a casa de Deus, com a obra de Deus, fazer a obra do Senhor. Tem tanta gente sem compromisso com Deus, irmão. Eu vou se der, eu vou se puder, eu não vou, não tem compromisso com Deus. Essa questão de nível de comprometimento é muito séria. Tem muitas pessoas que não se comprometem com Deus. Ele diz assim, eu vou pagar meus votos. Um coração grato é um coração que ora, que agradece, que mantém comunicação com Deus, sempre aberta a sua mente e seu coração para o Senhor. Nossa gratidão é demonstrada quando a gente continuamente busca o Senhor em gratidão. E vou invocar o seu nome, invocarei o nome do Senhor. Diz outro tema também, outro texto seguinte, vou oferecer a ele um sacrifício de louvor. Sacrifício de gratidão. A referência aqui está no versículo 17 do Salmo 116. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram a forma central do culto. Aqui o salmista substitui o sacrifício de um animal por um sacrifício de gratidão a Deus. A pessoa, mas se eu vou dar o dízimo, acabou, não tenho mais nenhum compromisso não. O que é isso, irmão? Jesus disse que antes de você até dizimar, se você tiver em falta com o seu irmão, vai te reconciliar com ele. Deus quer relacionamento, irmãos. Muito mais do que qualquer tipo de oferta. Nem pense que Deus está preocupado com isso. Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso. E Ele quer do seu povo relacionamento e fidelidade. Que eu darei ao Senhor? Não, eu vou dar um negócio lá, eu já dei minha parte. Não é isso não, é muito mais do que isso. Então aqui eu percebo
que esse sacrifício, Deus chegou a dizer, vocês sabem, eu estou cansado das ofertas de vocês. Eu não suporto o cheiro de sangue. Lembra disso no Antigo Testamento? Eu não suporto mais esse sacrifício. Vocês fazem um culto desse solene, não sentiram minha presença. Subiram lá no salão, mas ficaram o tempo todinho desatento. E eu estou presente, eu sou rei, eu sou grande, eu sou poderoso. Eu te dou a vida, eu te dou a noite, eu te dou amanhã. Tudo está na minha mão e você esquece de me adorar. É muito sério isso. É lá no Antigo Testamento. A nossa aplicação, irmão, nosso sacrifício de gratidão hoje deve ser louvor que você oferece com os lábios, com a boca. Lá em Hebreus 13:15 fala sobre isso. É cantar, é louvar, é adorar o Senhor, é declarar publicamente que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. E viver de tal maneira que a nossa existência seja um tributo a Deus, pelo seu amor. É confusão, é disse-me-disse, é intriga, é tanta coisa. Isso é louvor a Deus, irmãos. Deus está satisfeito com esse tipo de vida? Sempre tem que ter alguém na confusão, nessa briga. Até quando isso? Vamos ficar de pé, que eu estou terminando. O último lugar, eu queria que vocês ficassem de pé. A gente está concluindo. Olha o que ele promete a Deus. Está no versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Veja o que ele promete a Deus. Eu vou andar com Deus nessa terra. Eu vou andar com Deus no meu trabalho. Vou andar com Deus na faculdade. Eu vou andar com Deus onde eu moro. Eu vou andar com Deus entre meus amigos. Eu andarei na presença do Senhor nessa terra. Não vou esconder o meu amor por Deus em canto nenhum. Esta aqui é a culminância da resposta da gratidão. Uma vida transformada. Uma vida que anda com Deus, uma vida que anda em oração, uma vida que anda em gratidão. A gratidão não é um evento. Acabou, terminou, foi bênção, graças a Deus esquecendo. É muito mais do que um evento, é um estilo de vida. É uma vida que agradece. Senhor, obrigado pela minha casa, onde o Senhor me deu. Nem é minha, mas o Senhor está me dando o aluguel para eu pagar, o aluguel dessa casa. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está me dando isso. Um dia o Senhor pode me dar a minha. Tem gente que esquece de agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Andar na presença do Senhor significa viver com a consciência constante de Deus sobre o seu governo. Ande em obediência. Ande em comunhão com Deus e com o seu irmão. Aí você está andando na presença do Senhor. Aí está andando na presença de Deus, de mal de todo mundo, com confusão. É Deus mesmo. Quem divide, Satanás, veio para matar, roubar, destruir. Então uma bagunça aí. Com Deus, a gente tem que andar perdoando. Quem anda com Deus perdoa. Quem anda com Deus abençoa. Viver constantemente com Deus, sob o seu governo, em obediência, em comunhão. É a decisão de viver a vida que Ele nos deu. E a glória é para Ele. Você entrega a sua vida ao Senhor. Incline sua cabeça e feche seus olhos. Como você caminha na terra do vivente? É uma pergunta que está terminando. Como tem sido a sua caminhada? Você vive agradecendo a Deus? Fazer uma pergunta. Como tem sido sua caminhada no seu trabalho? Lá no comércio? Lá na sua família? Nas reuniões? Como tem sido a sua caminhada com Deus nas finanças? Você devolve o que é de Deus? Como tem sido a sua gratidão? Como se expressa? Através da sua vida, minha vida, agrada a Deus, a nossa vida, está agradando a Deus? A maior prova, queridos irmãos, que somos verdadeiramente gratos a Deus, não é o que falamos no culto, não, mas é o que vivemos quando a gente sai daqui, de segunda a sábado, na nossa casa, no nosso caminho. A pergunta que termino é, cada um da gente, que darei ao Senhor? O que é que você tem dado a Deus? Fala sério. Vai ecoar nos nossos corações. A resposta do salmista mostra que Deus não quer presentes materiais, mas um relacionamento vivo, dinâmico e profundo com Ele. Aceitemos a sua salvação, em primeiro lugar. Você tem certeza dela? Pois às vezes não parece, a gente não fala dele a ninguém, nem do céu. Cumpramos a nossa palavra, você prometeu a Deus, cumpra. Terceiro lugar, dependamos dele continuamente. Quarto lugar, adoremos de todo o nosso ser, vou andar na presença do Senhor e vivamos eternamente na sua presença. A dívida de gratidão nunca se pagará,
mas pode ser honrada todos os dias com uma vida de fidelidade, de amor e de louvor a Deus. Que o nosso culto de hoje, que esta quarta-feira aqui no Salão Social, possa ser um começo de uma resposta, de uma pergunta que você talvez não tenha feito a Deus. Senhor, o que é que tu queres de mim? Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que a tua vontade se estabeleça. Eu não quero que todo mundo me aplauda, não. Eu quero que o Senhor me veja, porque o Senhor conhece meu coração. Obrigado, meu Deus, por esse culto maravilhoso. Esse culto é para o Senhor, Pai. É para a glória do teu nome. Queremos ser uma igreja, Pai, agradecidas ao Senhor. Uma igreja que trabalhe pela tua obra, Pai. Se a gente não for lembrado, Deus, mas o Senhor nunca esquece da gente, Pai. Louvado seja teu nome, Pai. Que darei ao Senhor. Obrigado pela eterna salvação. Obrigado por essa quarta-feira. Obrigado pela obra na igreja que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por esse momento tão agradável aqui no Salão Social. Leva-nos em paz. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos.